Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Nada melhor do que começarmos o dia nos abraçando, porque a gente sempre lembra isso, também na nossa casa espírita em Campinas, que o abraço, quando revestido desse sentimento de limpeza, é, no fundo, o beijo do coração, no outro coração. É o momento mais próximo que um coração fica do outro. E este sentimento enriquece as criaturas que, entendendo essa importância, se abraçam, não mais como amigos formais, não mais como interessados em apenas uma retribuição, mas como alguém que deseja que o outro sinta o que vai dentro do seu peito. Naturalmente que a vida não pode ser simplificada a isto. Mas todas as vezes que a gente tem dificuldade de abraçar uma pessoa, ou todas as vezes que a gente não é capaz de fazê-lo, com este sentimento, tem alguma coisa errada dentro de nós. Errada no sentido de que há uma barreira. Às vezes essa barreira é tão grande que a gente não quer nem encontrar a pessoa, não quer nem estender a mão, faz de conta que não vê para não ter que cumprimentá-la ou retribuir a saudação. Por isso que esse exercício, nós que estamos tão acostumados a nos exercitarmos de uma forma ou de outra para que o corpo fique melhor, para que nossa atividade orgânica se normalize, para queimar as gordurinhas em excesso, precisamos nos lembrar que o afeto também precisa de exercício. Mas isso é assunto para palestra. Para nós é uma alegria muito grande encontrá-los. E eu quero avisar uma coisa em relação à Semana Espírita que vai começar, que vocês devem vir a todas as palestras, se possível, porque o pior já passou. O pior termina hoje. Dali para frente é só coisa boa. O sacrifício está, como diz o meu amigo Alípio, a penitência está acabando. Um cachorrinho estava em cima de um caminhão de mudança. Aquelas famílias que vão se transferir de uma cidade para outra, e que é muito comum a gente encontrar isso, nas cidades do interior, contratam um caminhãozão daqueles sem baú, sem nada, só carroceria, amarra os trem tudo em cima, bota as coisas lá, e mesa, guarda-roupa, e vai o caminhão, embora para outra cidade. E havia um cachorrinho na família que, não tendo outro modo de ser transportado, foi botado em cima da carroceria do caminhão. Esse caminhão era longo o trajeto, mas uma das partes que ele tinha que fazer, numa estrada meio de terra, passava pelo meio de uma floresta. E o cachorrinho lá, sem entender o que está acontecendo, sacudindo para um lado, sacudindo para o outro, E bem no meio da floresta, o caminhão passou num buraco, pulou tudo para cima, e o que estava amarrado ficou no caminhão, mas o cachorrinho esqueceram de amarrar o coitado, e caiu o cachorrinho para fora do caminhão. No meio da estrada, no meio da floresta, o caminhão foi embora. Cachorrinho, imagina, sem saber o que fazer, não tinha como gritar, assobiar, chamar o caminhão de volta, ninguém nem notou que o cachorrinho tinha caído. A
agora sozinho no meio da floresta, numa situação bastante difícil, sem ter a quem recorrer. Agora a família só ia descobrir que o cachorrinho não estava mais na carga quando o caminhão chegasse lá. Ou seja, batedeira começou a bater o coração do pobre cachorrinho. E, meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse matagal, essa mata fechada? Como é que eu vou sair daqui? O caminhão já sumiu. E o que acontece é que depois, sem saber o que fazer, ele olhou assim em volta, né? Tinha um monte de sinais do perigo onde ele estava. Viu aquela mata meio fechada, só aquele trilho por onde o caminhão passou, e logo assim, como um alerta, uma carcaça de bicho, a ossada. Nossa, olha só, que coisa grande que morreu aqui. Mas aí o cachorrinho não sabia que enquanto ele estava pensando isso, tinha uma onça que ainda não tinha tomado café. E a onça sentiu um cheiro de carne nova e começou: o que será que está chegando novo aqui na floresta? Saiu assim perto do trilho, caminhão, onde o caminhão passou, olhou lá longe com aqueles olhos muito precisos de onça, e falou: ai, olha lá o meu café da manhã. Viu assim, aquele vulto do cachorrinho chegando perto para ver, para examinar aquela ossada, né? E aí começou a vir a dona onça. Começou a vir a dona onça foi chegando. Quando o cachorrinho se deu conta que ele olhou assim, ele viu o vulto da dona onça, bem no trilho do caminhão. Ai, meu Deus do céu, uma onça! E não sabia o que fazer. Parece a gente naqueles momentos difíceis em que a gente olha para todos os lados e vê que não tem saída, e agora que eu vou morrer aqui. A onça vinha seca em cima do coitado do cachorrinho. O cachorrinho falou: ai, meu Deus do céu, me ajuda, Deus dos cachorros, por favor, me ajuda a resolver esse problema, eu não quero morrer hoje, já caí do caminhão. Aí não teve outra ideia, senão eu vou lá na carcaça. Foi lá na carcaça e começou a fingir que estava roendo a carcaça. E a onça vindo, e ele só roía com a boca aqui, o olho, e olhava lá a dona onça que chegava. Quando a onça, o bicho vai chegando assim, perto, aí vai mais devagar, né? Para dar um bote, assim, na hora que, para sentir o prazer de catar a coitada da presa, assim, desprevenida. Quando a onça estava assim, a uns 4 metros do cachorrinho, o cachorrinho teve uma ideia brilhante, provavelmente do Deus dos cachorros que inspirou ele. O cachorrinho assim, fingindo que não estava vendo a dona onça, levantou nas patinhas assim, bateu na barriga e falou: eita onça boa que eu acabei de comer aqui hoje. A onça ouviu aquele negócio, viu aquela carcaçona de osso, o cachorrinho todo corajoso. A onça ficou pensando: será que esse cachorro comeu outra onça? É pequenininho, mas vai saber lá, né? Vai, ó, ossada tudo aqui. Ah, não estou com tanta fome assim não, pensou a onça. Vou dar mais um tempo, é bom ficar um pouco de jejum. E virou as costas e foi procurar outras aventuras na floresta. Mas, do alto da árvore, tinha um macaco, olhando tudo. Tem sempre um macaco na nossa vida olhando tudo, né? Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você está planejando, tem sempre alguém atrás da cortina, assim, do outro lado da rua, vendo a hora que você chegou. E olha, os destinos dessas pessoas que estão fazendo isso até hoje, o Lúcio está contando no último livro, viu? Esculpindo o próprio destino. Tem o destino da fofoqueira. Eu sei que aqui em Rio Preto não tem isso, mas lá em Campinas o povo está de cabelo em pé. E o macaco estava lá em cima da árvore, exatamente, olhando tudo. Eu falei: meu Deus, que safado, cachorrinho. Passou a lábia na dona onça e eu aqui vendo que ele caiu do caminhão.
Que ele está lá, feito um bobo, que não foi ele que comeu nada dessa onça. Esse cachorro não vai poder fazer essa onça virar para trás assim, de graça. Eu vou lá contar para dona onça. E o macaco saiu correndo de galho em galho, de cipó em cipó, e foi. E a onça já estava quase saindo daquele pedaço do mato, quando caiu o macaco bem na frente dela. Dona onça, onde é que a senhora vai? Não, eu estou indo passear. Eu vou dar uma olhada por aí. Não estou com fome agora, eu vou dar fazer uma diversão por aí. Ai, dona onça, a senhora desse tamanhão, dona onça, que vergonha. A senhora acabou de ser enganada por um pequeno cachorrinho. Como assim, macaco? Eu vi a senhora ali agora, há uns 15, 20 minutos, quase meia hora atrás. A senhora vinha de longe, babando para comer aquele cachorrinho. E o cachorrinho lá, fazendo de conta que tinha comido aquela carcaça inteira. E a senhora, quando ouviu o cachorrinho falar que tinha, acabei de comer uma onça, a senhora, corajosa, dona onça. O que eu vou falar da senhora na floresta? Sua reputação vai ficar abalada com esse negócio. Um pobre cachorrinho, dando, um somebody love na onça. A senhora tem que manter a sua tradição. Macaco, você tem certeza que ele fez isso? Juro para a senhora que eu vi com esses olhos que a terra vai comer. Ele estava lá, caiu da mudança, estava lá desesperado, não sabia para onde ir. Quando a senhora foi chegando, ele foi lá, roeu os ossos, e a senhora caiu nessa. Macaco, se você está falando que você viu esse negócio, eu vou lá agora mesmo devorar aquele cachorro desgraçado. Ele está pensando que vai fazer de besta? Não vai não, ele vai saber quem é a onça dessa floresta. Ai, dona onça, então eu vou junto, que eu quero ver esse espetáculo. E o macaco no cangote da onça, e a dona onça saiu alucinada, com toda a raiva e a fome agora aumentada, para pegar o cachorrinho. O cachorrinho lá, escapei da dona onça, agora eu tenho que sair dessa floresta. Sentou ali perto da carcaça, pensando, coçando as pulgas. O que será que eu vou fazer agora para ir embora? Quando ele vê aquela fumaceira, aquela poeirama vindo lá longe, ele vê a onça. Com o macaco grudado em cima, segurando do pelo da onça para não cair. E o macaco feliz, né? Ai, meu Deus do céu, agora vem a onça com o macaco atrás de mim. Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus, esse dia tá difícil, viu, para dia de cachorro. Meu Deus do céu, como já deu certo a primeira vez, eu vou lá roer o osso de novo. Voltou para a carcaça e ficou roendo, se inspirando no que ele ia falar. E a onça veio babando agora, né? Com o macaco de contrapeso, fustigando seu valor moral, para que ela não arredasse pé de devorar o pobre cachorrinho. E foi chegando. Quando foi chegando de novo, foi diminuindo a velocidade. Agora, desgraçado, agora você me paga. Agora eu vou engolir numa bocada só, seu cachorrinho infeliz. E o cachorrinho ficou lá. Ai, Senhor dos cachorros, me ajude, pelo amor de Deus, eu não quero morrer hoje, comido pela onça, sob as vistas do macaco. Aí a onça parou assim, bem perto dele. O cachorrinho teve um outro estalo. Levantou nas patinhas, olhou no relógio como fez assim. Meu Deus do céu, já faz meia hora que eu mandei aquele maldito macaco me trazer outra onça e até agora ele não veio. A onça olhou para o macaco olhou para a onça. Não é verdade. Quer saber de uma coisa? Eu vou comer o macaco. E a onça comeu o macaco. Porque o cachorrinho conseguiu fugir. Parece às vezes que a vida coloca todos nós em uma situação muito difícil, cheia de problemas, com dificuldades para superar certos obstáculos. E a gente pensa, nossa, isso que está acontecendo comigo é pior do que essa onça. Onde será que está Deus que não me ajuda? Onde será que as coisas poderão me esclarecer para que eu possa vencer esse desafio? E muitas pessoas até imaginam que Deus está dormindo, está esquecido, está muito ocupado com as coisas importantes da terra.
do mundo, dos astros, de todos os planetas, galáxias. E, no entanto, com coisas simples, muitas vezes, nós somos beneficiados com a maneira de superar esses obstáculos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós descobrimos coisas muito belas. E dentro dessa beleza está aquela que fala da presença à nossa volta de um espírito amigo. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 492, 93, 490 em diante, nós encontramos a realidade mais bela, que expressa esse amor perto de nós, próximo de nós. Um amor que a gente não está acostumado a sentir, porque estamos muito ocupados. Estamos caindo da mudança, estamos fazendo uma mudança, estamos no meio da floresta, e às vezes só quando aparece a onça é que a gente se lembra de alguma força sublime que está vigiando conosco. Realmente podemos pensar que Deus tem tantas responsabilidades no mundo, no universo, e que não vai se ocupar tanto assim pessoalmente da nossa necessidade. Mas isso é um equívoco do nosso pensamento. Estas forças sublimes se encontram envolvendo cada ser da criação. Como o ar que aqui está, na atmosfera que penetra nossos corpos, que sustenta a nossa vida, no hálito celeste que ilumina nosso caminho, nós temos a realidade divina cuidando da estrutura na qual o homem foi colocado. E este cuidado transforma nossas vidas se nós tivermos uma ligação com Ele. Se nós permitirmos-nos a sintonia com essas energias sublimes que são a expressão da pulsação do Pai. Mas reconhecendo que o ser humano no estágio evolutivo em que está é muito vulnerável, é muito cheio de dúvidas, de fraquezas, nós encontramos no Livro dos Espíritos nos revelando um outro fato. Um fato sublime e belo, que só quem ama muito, de verdade, esse amor que jamais esquece, teria este cuidado. Ali nós encontramos a figura de um ser que é melhor do que nós, que tem mais sabedoria do que nós, e que está conosco desde antes de nós nascermos, durante toda a nossa vida e até depois que a gente desencarna, podendo inclusive nos acompanhar por algumas trajetórias na vida física. Encontramos a expressão dos espíritos superiores acerca do anjo guardião, o espírito protetor, que aqui naturalmente nos valemos da história do cachorrinho para que nos lembrássemos de que se nós fôssemos o cachorrinho, como às vezes parecemos ser, perdidos, caídos da mudança, alguém estaria ali nos protegendo da onça. Apesar dos macacos da vida, apesar daqueles que querem ver a nossa desdita, das pessoas que não nos querem bem,
que invejam o que a gente tem, dos outros seres difíceis que ainda não aprenderam que a coisa mais bela da vida é fazer o bem, na expressão pura da demonstração do que ela é. Apesar dos macacos, que são as tentações, que são as ameaças, o Senhor sempre nos ajuda a sair de um problema. E então, quando nós nos inteiramos deste anjo guardião, deste espírito protetor, nós começamos a sentir não apenas a grandeza do Pai, porque o Criador fez a terra em perfeita harmonia, fez tudo funcionar para que o nosso corpo pudesse viver de forma serena, equilibrada, garantindo à alma, que é a essência de tudo, o instrumental para essa transformação, para essa vivência adequada. E ao lado de nós, com todos estes benefícios, nos dando a razão como bússola para o entendimento, e o sentimento como um desenvolvimento para sintonizarmos-nos com o sentimento sublime que governa a vida, o Senhor sabia que nós precisaríamos de alguém que fosse mais sábio do que nós. E mandou vários, enviou muita gente, mas sabia também que estes estão muito distantes. E o máximo que a gente consegue fazer em relação a eles é santificá-los, é venerá-los como exemplos que nós queremos um dia igualar. Mas, pelo Senhor saber que nós, quando fazemos isso, apenas transferimos algo que já foi santificado, a obrigação de ser santo, e para nós resguardamos apenas, um dia eu gostaria muito de ser como ele. O Senhor não se desculpou com todas essas bênçãos. Colocou ao nosso lado um ser que conta o livro dos Espíritos, é mais sábio, é melhor, e olha, é um infeliz. Porque ser protetor de um encarnado é das tarefas mais espinhosas que um ser pode escolher na vida. Você que é pai, você que é mãe, de uma certa forma você é protetor do seu filho, da sua filha. E você sente essa impotência tantas vezes, quando estes filhos, por mais que você os aconselhe, querem fazer as coisas da sua maneira. Por mais que você os envolva com seus exemplos, não seguem, não te obedecem. Por mais que você lhes diga, filha, eu já vivi mais do que você, não faça assim. O filho, tá bom, mãe, cuida das suas coisas. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que deve ser. E então você sente dor no coração, porque a última coisa que se pode pensar é que você vai ter raiva dele ou dela que não aceitou te ouvir. Esse amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, é tão poderoso, tão nobre, que provavelmente você é a única pessoa da terra que depois do seu filho ou sua filha ser alertado e não ter escutado, você é capaz de recolher o seu filho estropiado pelas consequências dos atos que ele quis correr e cuidar dele de novo. E há pessoas tão nobres, tão generosas nesse amor, que são até incapazes de dizer, está vendo meu filho? Porque sabem que o filho já sabe. Que não precisa dizer nada para ele.
que a dor que ele está colhendo é o melhor alerta de tudo que você tentou fazer para que ele não sofresse. Provavelmente os amigos não quererão saber dele, não quererão ter o trabalho. Muitos dos quais foram juntos com ele na mesma aventura, estimularam a ter esse mesmo comportamento, mas não querem saber. Problema dele, ele quis, cada um tem a sua cabeça, cada um que se vire. Você, na terra, para o seu filho ou sua filha, ou para quem você ama com essa qualidade, porque há pessoas muito generosas que já aprenderam a ser mães e pais de gente que não nasceu do seu útero, mas que brotou aqui desse coração que nós estávamos abraçando um ao outro. Essa pessoa tem este poder de relevar, de sofrer sem reclamar, de não se deixar abater, porque o outro já está abatido, precisa de alguém forte, de não dizer, mas meu filho, você é um bandido, você não aprendeu nada do que eu te ensinei, mas ao contrário, ir até a grade da cadeia. Filho, eu estou aqui, eu sou teu pai, sou tua mãe. Assisti na televisão uma coisa que eu nunca mais esqueci. Havia uma rebelião na FEBEM em São Paulo. Uma rebelião em que os jovens, que já não eram tão pequenos, tão crianças, já eram grandes, mas não tinham atingido a idade para serem encarcerados nessas fábricas de bandidos que existem por aí, estavam lá fazendo uma rebelião porque eram maltratados, açoitados, e faziam as suas também. Então, nesta rebelião, a televisão foi filmar o portão da FEBEM, na cidade de São Paulo. E estava filmando quando um homem, a sua esposa, que tinham ido lá porque tinham um filho que estava na FEBEM e tinham medo que esse filho fosse assassinado, fosse depois massacrado quando terminasse a rebelião. Como não havia vigilância ainda organizada, porque a rebelião enlouquece tudo, não é? O menino tinha saído pelo portão, como muitos tinham saído e tinham fugido, ele estava dentro do carro. E a televisão filmou toda esta cena. O menino dentro do carro, a mãe guiando, o pai ao lado, começando a sair, quando logo adiante para um camburão. E uma policial armada, com o revólver em punho, fica na frente do carro, ameaçando o motorista para ele parar. Aí o pai sai do carro. O pai era um homem imenso, forte. Ele era policial militar também, já reformado, já estava aposentado. E o filho dele tinha sido preso, porque era ladrão de tape. Foi pego com esses bandidos que ficavam roubando tape, provavelmente para vender, para fazer dinheiro para droga. E o policial militar, então, aposentado, o pai do menino, começa a falar com a sua colega, com os outros militares que estavam ali tentando conter a fuga. Eu sou pai dele. Não importa, ele é um recluído da FEBEM, ele não pode fugir. Sim, mas não tem guarda, vocês vão deixar eles aqui, eles vão ser espancados, meu filho está todo marcado. Mas ele não pode sair. E a um outro policial já foi pela porta que o pai tinha deixado aberta, foi atrás do menino e dois arrancaram o rapaz, que já também era um moço forte, e foram colocá-lo no camburão. E o pai, meu filho errou, meu filho de verdade merece estar aqui. Mas eu não quero perder o meu filho, eu não quero que ele seja assassinado. Eu quero que ele tenha direito de viver, ele vai pagar o erro que cometeu. Imagina o que é para um policial militar aposentado reconhecer que o filho é um ladrão.
na frente das câmeras de televisão, que ele nem via, porque não estava nem um pouco preocupado em aparecer. Não, ele vai agora no Camburão, deixa ele ir, eu vou com vocês de carro atrás. Vem um militar comigo aqui no meu carro. Não, ele vai no Camburão. Então o menino foi jogado atrás da perua, jogado mesmo. E então, essa cena nunca mais esqueci. Se vocês não vão deixar que meu filho vá comigo, eu vou com ele. E aquele homem imenso, já idoso, sobe dentro do Camburão, onde o filho estava preso. E os seus amigos de corporação ficam abismados. Pode fechar, que se meu filho vai aqui, eu vou com ele. E a televisão filmando tudo, para o Brasil todo ver. Baixaram a porta de trás do Camburão, e como se fosse um ladrão também, o pai foi com o filho para a delegacia, de onde o filho seria de novo preso. Quem nos ama tanto assim? Quem é capaz de fazer isso para nós? Que outro ser de carne e osso tem uma coragem de fazer todas as coisas que possa para ajudar um ser que ele sabe que é um delinquente, que merece estar lá? Eu não conheço essa abundância em outras pessoas que não sejam pais ou mães verdadeiros. E então Kardec pergunta aos espíritos: qual é a função do espírito protetor junto ao seu protegido? E os espíritos respondem: a função deles é a de um pai junto do seu filho. Um pai que não é de carne e osso, mas que ama a gente com este amor, que é capaz de aceitar esse compromisso de doação de si mesmo, e estar conosco desde o berço até depois da sepultura, e dar conselho que a gente não escuta com os ouvidos da carne, que a gente sente, porque ainda assim, eles não são tão incisivos como são os pais da gente, que ficam cricrisando no nosso ouvido: não faz isso, meu filho, perdoa, não faz essa coisa errada, vai lá, pede desculpa, devolve o que não é seu. Não, eles não têm este poder de ficar falando do nosso ouvido. Então imagine o desespero de alguém que quer o bem daquele ser como um pai quer o do filho, e o filho não quer tanto assim, que vê o filho ir endereçado à bobagem que vai feri-lo, e não ter como impedi-lo, a não ser fazendo ele sentir, a não ser dando uma força ainda mais intensa para que, quem sabe, a consciência do filho acorde. O espírito amigo é este pai ao nosso lado. E olha, você é filho do seu pai e da sua mãe por toda a vida, mas chega um momento, depois que você passa aquela fase da infância, da adolescência, da juventude, que você dá uma folga para eles, que eles continuam te amando com todo este cuidado, mas você vai viver a sua vida, você arruma um companheiro, uma companheira, cria a sua família e vai embora. Você então fica sob a dependência direta 20, 25, 30 anos. E o resto da sua vida, você vai viver segundo a sua consciência. E aquilo que você aprendeu quando esteve sob a tutela deles direta. Mas já imaginou o que é ser protetor durante toda a sua vida? E estar perto. E estar sabendo o que você está querendo antes de você fazer. Tem dia que a gente fala assim para si mesmo: puxa vida, eu não estou nem me aguentando hoje.
Eu estou tão irritado, estou tão nervoso, estou tão inclinado a fazer coisas erradas. Como é possível? Eu mesmo olho no espelho e falo, mas você não vale nada, hein, seu safado? Se a gente não se aguenta de vez em quando, porque ouvir isso da mulher é todo dia, né? Eu não te aguento mais, né? O marido está acostumado, já calejado com esse negócio. Ou a mulher, né? Vice-versa. Mas se nós às vezes nos irritamos com a nossa fraqueza, com a nossa falta de perspectiva, com o nosso medo, imagina um espírito amigo que está conosco tanto tempo, tentando fazer a gente ser diferente no bem, sem nos obrigar, nos dando o melhor que ele tem, como um pai oferece, sem direito a férias. Espírito protetor não tira férias. Isso não tem previsão do plano espiritual. O livro dos Espíritos explica que o espírito protetor, ele não é obrigado a ser protetor daquele indivíduo. Mas quando ele é convocado, se ele aceita, está danado. Porque aí não pode voltar atrás. Ele não tem férias, não tem feriado. Aliás, ele trabalha mais nas férias e nos feriados. Que a gente escolhe férias e feriado para soltar franga em todos os lados e fazer tudo que não pode fazer durante a semana, durante o trabalho, porque é aí que a gente está livre. Inclusive quem tem filhos, e esses filhos você diz que conhece, você só vai conhecer mesmo o dia que você soltá-lo numa excursão da escola sozinho. Sozinho. Longe de você. Um dia eu era pequenininho, menor do que eu sou hoje. E a escola onde eu estudava resolveu fazer uma excursão. Saía numa sexta-noite, voltava no domingo. Escola de freira. Imagina que perversidade devia ser lá dentro. Freira. As freiras foram na excursão do ônibus com os alunos, de uma classe só. Aí, qual que era a excursão? Saía de Birigui, imagina, Birigui, né? Cidadezinha pequena, os costumes bastante controlados. Não era essa folga que é hoje por aí, essa facilidade, porque estamos falando da década de 70. Aí, ia na excursão. Além de mim, iam os filhos de advogados, filhos de médicos, filhos disso, porque a escola particular tinha esse povo todo que estudava lá. E as freiras, sentadas lá na frente do ônibus. As irmãs de hábito, aqueles habitão assim, né? Até o pé. A gente saiu de Birigui, fomos à Americana, ver como que funcionava aqueles grandes teares daquelas fábricas de camisa, aquela coisa toda. Aí passávamos rapidamente por Campinas e íamos a Itu, cidade das coisas grandes, né? Tomar sorvete de metro, ver o orelhão e aquela coisa toda. Então, foi essa a excursão. Dormíamos no ônibus e aí fomos embora. Quando o ônibus amanheceu no sábado, eu estava dormindo, né, de madrugada no ônibus. Primeira coisa que eu comecei a sentir um incômodo na minha boca, um negócio estranho na minha boca. Acordei com um amigo passando um sorvete gelado bem assim na minha boca, para me acordar. Coisa boa. Todos eles muito educadinhos, enquanto estavam na escola. Mas isso não foi nada. Chegamos em Itu na parte da tarde. Ah, vocês estão livres agora para ir visitar o museu tradicionalista lá da cidade, o museu histórico, visitar as casas, né, os pontos turísticos da cidade, aquela coisa toda. Tá bom. 4 horas vocês têm que estar aqui de volta no ônibus para a gente pegar o ônibus e voltar para casa. Tá bom. Então, 15 para as 4, o Zé Capial aqui, né, ó, já está na hora, vamos para o ônibus. Entramos no ônibus, sentamos na nossa poltrona e ficamos lá. E aí o povo foi chegando, as freiras já estavam lá também, aí 4 horas o ônibus lá, as meninas lá, e nada ainda de sair o ônibus.
4h10, 4h15, 4h20, 4h30, e a gente vai, ônibus não vai embora, nós temos que ir para Birigui, será que ele quebrou? Daqui a pouco chega a polícia. Polícia de Itu, num ônibus de excursão de freira. Que os alunos deviam ter 12 anos, mais ou menos. Não tinha mais do que isso. Aí o polícia entra dentro do ônibus e fala com a freira. A freira fica vermelha, assim que nem um pimentão num hábito branco. Aí ela vem assim, o senhor fala lá com eles. Foi o policial, olha, nós sabemos que algum de vocês aqui roubou a loja da fulana aí, e a gente vai ficar aqui até devolver o que foi roubado, senão o ônibus não vai embora. E aí? Eu já pensei, eu não entrei nessa loja. Nessa loja eu não entrei. Porque era uma loja que vendia carteira, bolsa de couro, né? Eu nem tinha dinheiro para comprar isso. Aliás, o dinheiro que a gente tinha, que era pouco, o que eu fazia na excursão era comprar presente para meu pai, para minha mãe e para meus 2 irmãos que tinham ficado. Às vezes nem comia, porque não ia dar. Comprava uma batatinha, um amendoim e o resto eu ia comprando. Me dá um chaveirinho, me dá isso, me dá aquilo. Mas vou entrar numa loja de couro para comprar o quê? Eu não... Daqui a pouco levanta, porque aí foi ficando preto o negócio. Vocês vão ter que entregar, senão não vai todo mundo para a delegacia. Daqui a pouco levanta a filha do médico, a filha do advogado, com as carteiras assim, umas carteiras de talão de cheque, aquelas carteiras de couro. Elas tinham roubado a loja, enquanto uma conversava com a mulher, a outra passou aos 5. E acharam que podiam fazer isso numa nice, numa boa, legal, roubamos. Eram as que tinham mais dinheiro, porque os pais eram muito bem de vida. Quase foram em cana com 12 anos de idade. Para FEBEM, numa excursão de freira. Absurdo, né? Absurdo. Você só vai conhecer o filho que você tem quando ele estiver sozinho numa excursão. Imagina o que a freira vai falar para o pai e para a mãe depois. Sua filha ficou lá encarcerada porque era uma ladra. Não vai falar isso porque vai perder o aluno, né? A gente só sabe quem é aquele que estamos tutelando quando a gente tem condições de vê-lo livre para viver com aquilo que você ensinou e com o que ele é pessoalmente. E para a decepção de muitos pais, começam a entender a partir de então que aquele menino não é tão o anjo Gabriel que Jesus mandou para habitar aquela família. Tem uns rabinhos, assim, uns negócios na cabeça que ficam escondidos debaixo dos cachinhos do anjo Gabriel, e quando você não está perto, começam a fumegar assim. E aí você começa a entender quem é aquele ser, mas você continua amando aquele diabinho. Você continua gostando dele, você ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver a vida desse menino, dessa menina. Esse é o amor. E é o amor que o Espírito Protetor tem por nós. Essa realidade a gente se esquece dela. O Espírito Protetor é o que mais sofre. Porque é quem está ali, olha, do seu lado todo dia. Sofre com os seus sonhos que você não realiza, porque ele gostaria muito que você fosse feliz, como um pai gostaria. Filho, o que você está lutando? Ai pai, eu queria tanto ter dinheiro para comprar um carro, para eu poder trabalhar com mais folga. E o pai luta. E um dia o filho nem está sonhando, o pai chega com um Fusca. Hoje já não existe mais essa coisa, porque o Fusca hoje custa muito caro. Mais quase uma casa, esses Fusca modernos. Mas chega aí com um carrinho 1000. Mas pai, não filho, tudo bem. É meu, fica com você. O pai e a mãe sonham que o filho seja feliz. E tudo fazem para isso. Sem contar se eles mesmos vão deixar de sonhar. Esse é o suicídio mais lindo que existe. Suicídio do pai e da mãe.
pelos filhos. Porque eles deixam de ser o que eles sonharam ser e morrem todos os dias um pouco mais, por amor àquele que às vezes nem sabe o que quer ser, mas que ele está ajudando a modelar. E esta frustração dolorosa corresponde também ao sofrimento desses protetores amigos, que hoje, quando você levantou, já tinham estado ao seu lado antes de você chegar ao corpo. Tinham ido com você durante a noite para o mundo espiritual, te orientar: olha, fulano, se prepare, eu vou te levar num lugar, porque eu sei que o seu filho está usando droga, mas você ainda não sabe. Mas eu vou te levar numa instituição aqui do mundo espiritual para você entender como ajudá-lo e como ter força para enfrentar a situação, porque logo você vai descobrir isto. E você vai com ele, ele te coloca em contato com outros seres que vão te dar instruções, vão te preparar a alma. E quando você volta para o corpo, você não lembra. Mas dentro de você, isso já foi semeado. O Espírito protetor que já nos estava ajudando antes de o corpo retomar a sua trajetória diária, te acompanha no café da manhã sem poder beber o que você bebe, mas feliz de ter magnetizado o leite, colocando no leite o carinho de um pai ou de uma mãe, para que aquilo que te abastece o corpo também te abasteça a alma. E ele segue com você para te ajudar a fugir dos problemas que você não precise passar, para te dar força para enfrentar os problemas que você tem que enfrentar, sem fugir deles. E quando você chega à tarde, no fim do dia, cansado, ai meu Deus, que dia foi esse? Imagina que o mundo espiritual, esse espírito amigo, não deve estar extenuado. Porque além de cuidar de você, ele está vendo que tudo está à sua volta. Está vendo o funcionário que está te traindo, está vendo a pessoa que está com inveja de você, que está te emitindo pensamentos ruins, está tentando infundir em você: faz uma prece, André, faz uma prece, André, para um pouquinho, reza, não fique nervoso agora, André, vai lá e roa a carcaça enquanto a onça vem vindo. Mas a gente muitas vezes não escuta, e depois reclama: ninguém me ajuda, eu estou sozinho nessa vida, onde é que está Deus que não me ampara? Ah, Deus está tão ocupado com você que você nem percebe que Ele está perto. E esta entidade passa toda a nossa jornada junto com nós. E só tem direito de ir embora, de se afastar um pouco, quando, por sermos tão teimosos, tão toscos, tão brutos, nós precisamos ficar administrando a nós mesmos, sem os conselhos amigos, que às vezes nos freiam porque você fica com receio. Eu tive um sonho estranho, eu acho que não vou fazer isso. Eu senti um negócio dentro de mim que uma coisa me deu um arrepio, eu não vou, esse negócio é perigoso, não vou fazer. Essa realidade às vezes nos freia, mas quando o tutelado não é capaz de entender e de aceitar e de acatar, os espíritos superiores autorizam ou afastam temporariamente o protegido, para que a gente fique como protegido e protetor ao mesmo tempo. Não demora mais do que 15 dias e nós já estamos estourados. E aí então voltamos a rezar. Aí então voltamos a pedir ajuda de Deus. E aí então Ele volta. Não para dizer: eu te disse, não te disse? Eu te disse, você não devia ter feito isso, seu bandido, agora se dane, vire-se. Não. Aí Ele volta. Vamos começar de novo, André. Vamos, você aprendeu por fim que eu te amo, que Deus te ama.
Aproveite a lição agora e vamos fazer diferente. A mesquinhez humana que é a nossa, que gosta de jogar na cara dos outros, está vendo? Eu te avisei, você não me deu atenção. Eles não precisam se valer disso, porque eles são pais que amam seus filhos. E este ser sobrevive por ele mesmo e pela sintonia com o amor de Deus, sem muitas vezes receber de nós uma só prece. Como eu tenho certeza hoje que a maioria se levantou e não se lembrou dele. A maioria de nós saiu da cama, saiu de casa. Às vezes fizemos um Pai Nosso aí meia boca, só para dizer, eu rezei, obrigado por tudo, obrigado, agora deixa eu ir embora que eu tenho coisa para fazer. Mas a maioria de nós se esqueceu desse, que aí está do seu lado. Imaginem este salão agora com vocês sentados, e em pé, atrás de cada um de vocês, esse Pai, envolvendo o seu sentimento, pondo a mão na sua cabeça, abrindo suas ideias, cochichando em você, em seu ouvido espiritual, o quanto Ele te quer, feliz por você ter ido buscar alguma coisa numa instituição de amor, fazendo você se lembrar de situações que você já viveu, para que você possa equacionar a onça que está querendo te abocanhar, dizendo a você, não tenha medo, não se deixe abater, lembre-se que eu estou aqui como representante de um Pai que te ama, na condição de um Pai que te ama, que você não me conhece, que você não me vê, mas que você me sente, sem competir com o seu pai carnal, com a sua mãe carnal, este espírito protetor. Fica feliz quando você fica feliz de verdade, e chora, e sente uma impotência, uma frustração de não poder fazer mais por você, quando você não deixa. E por que é que a gente não deixa? Por quê? O Evangelho fala para nós por quê. Um dia, conta o Evangelho, Jesus foi visitar os seus amigos que ele amava com especial atenção, porque ele tinha um carinho muito grande. E então, sem avisar, como é da boa educação você ir visitar alguém, mas manda com um mês de antecedência, né, uma notícia, o Senhor chega à casa de Lázaro, de Maria e de Marta, 3 irmãos que moravam em Betânia, na casa dos quais Jesus se hospedava. Ele chega, então é uma festa, ele e os seus seguidores chegam na casa. Então você imagina, você que é dona de casa, que chega uma visita sem avisar, e que além dela traz pelo menos 12 neguinhos, e todo mundo com cara de faminto, né? Então, é uma alegria para você a presença daquele ser tão especial que você tanto ama, mas é um desafio para a mulher, a dona de casa, o chefe de família. Lázaro não está presente nessa passagem. Talvez não estivesse trabalhando ou em outro lugar. Mas acontece que Jesus chega na casa e começa a conversar. Os discípulos estão ali, não é uma casa luxuosa, é uma casa muito simples, ao contrário, Jesus tinha esta ligação muito grande com a pureza e a simplicidade. E as 2 mulheres estão em casa, 2 irmãs que convivem ali. Aí o que acontece? Maria, embevecida com o magnetismo do Senhor, se senta no chão para escutar Jesus contar certas coisas.
para ouvi-lo. Não era sempre que Jesus passava por ali. Mas a sua irmã Marta estava preocupada com a cozinha. Estava preocupada em botar ordem na casa, em arrumar tudo, deixar tudo organizadinho, tudo limpo. Ai, o Senhor chegou aqui, eu nem lavei as panelas, ainda não arrumei a cama, ainda não limpei, né, a mesa. Está uma bagunça a minha casa. E aí a Marta, parecia a feiticeira, fez um negocinho na nariz para arrumar tudo. Enquanto Jesus falava, e Maria sentada lá. E isso é uma coisa que eu acho que só aconteceu no Evangelho. Pelo menos é a notícia que a gente tem. Que lá no Evangelho, o Evangelho conta que Marta olhou para Maria e viu Maria sentada. E pela primeira vez na história e última, ela falou assim, mas que folgada. Que moça mais, mais folgada do que essa minha irmã, eu não conheço. Eu aqui me matando, limpando tudo, lavando a louça, passando aspirador. E ela, bela e folgada. Então você imagina, Marta ia para um lado, para o outro, fazendo as coisas, olhando para a irmã. Passava no cômodo, olhava para a irmã, aquele olhar delicado de mulher contrariada, sabe? Aquele que entorta trilho de trem. Como o olhar do super-homem. Aquele raio assim. Mas ela, primeira e única vez no Evangelho e na Terra que isso aconteceu. Porque depois as mulheres nunca mais fizeram isso. E o Evangelho conta isso para alertar, né? Aí vai lá, a Marta se aproxima do Senhor e diz... Ela não aguentou, né? Ela foi aguentando, a pressão foi subindo, foi dando comichão, foi tendo alergia, o cabelo começou a cair, aí ela foi e falou, Senhor, escuta aqui, o senhor não pode mandar a minha irmã não para me ajudar? Delicadamente, o Evangelho não conta desse jeito, mas a gente está dando uma emoção, não é? Considerando a personalidade feminina, que sempre adoram uma certa dramaticidade na coisa. Senhor, o senhor não está vendo que eu estou aqui me matando e a minha irmã aí sentada não está fazendo nada? Manda que ela venha me ajudar. Aí o Senhor olha para Marta, como o Criador olha para nós, e diz assim, Marta, Marta, por que te incomodas com tantas coisas, quando somente uma é essencial, é importante? Jesus não a critica por ela estar cuidando da casa, não a critica por ela estar resolvendo lavar prato, passar aspirador, tirar o pó das coisas, porque era uma demonstração de afeto. Essa é a cabeça da mulher, pensa assim, eu quero o melhor para o meu convidado, então eu vou me esmerar em tudo para ele perceber que eu gosto dele e gosto das minhas coisas. Só que ela não entendia que Jesus não estava lá por causa das coisas. Jesus estava lá por causa das almas que ele amava. Marta, Maria e Lázaro. Ela estava preocupada com arroz, com feijão, com ovo frito. E Jesus falava do reino de Deus. Jesus falava para o Espírito, alimentando, abastecendo de esperanças o amanhã, falando da nossa sobrevivência, falando das forças divinas que transformam nossas vidas para sempre. Maria, então, embevecida, sentada, bebia, devorava. Mas Jesus não critica Marta por ela estar amando-o de uma maneira material. Diz para ela apenas, filha, por que te incomodas com tantas coisas, quando somente uma é necessária? Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Você pode escolher a parte que você quiser e eu respeito, e te amo mesmo assim.
Mas você não pode querer que eu tire da sua irmã o que ela quis de melhor. Você pode fazer tudo sozinha, ou pode se sentar para conversar e ouvir. Mas Maria vai fazer o que ela quer, porque ela escolheu a parte que é essencial, a parte que nunca vai mudar. Marta tinha se esquecido, porque estava se lembrando do estômago dos seus convidados, que Jesus, muitas vezes, meses antes, tinha falado a uma multidão com mais de 5.000 homens, falado por horas, e quando vai caindo o dia, os seus discípulos o procuram e dizem: Senhor, dispensa logo a multidão, porque nós não temos como alimentá-los. O que pressupunha que as pessoas estavam lá, mas tinham fome e que depois iam ter que comer, porque muitos vieram de longe para ouvir Jesus. Mas é muita gente, Senhor, nós não temos como alimentá-los. Então Jesus pergunta: o que nós temos? Temos 5 pães e 3 peixes. Então, filhos, fazei com que todos se sentem. E os 5.000 se sentaram, os 5.000 homens. Sem falarmos das mulheres, que em todas as reuniões espirituais são muito mais abundantes do que os homens, porque já tem o espírito sensível aberto para a verdade do universo. Os homens estão lutando para as realidades da terra, e as mulheres são aquelas cuja sensibilidade se sintoniza de forma mais fácil com as coisas do céu. Então, se havia 5.000 homens, deveria haver o dobro de mulheres, pois todos se sentam. Então Jesus pega 5 pães, 3 peixes e faz uma oração. Vocês vejam que em momento algum Jesus se apresenta como um mirabolante, um mágico, um homem poderoso que quer mostrar o seu poder. Eu vou multiplicar, agora vocês vão comer. Espere aí só para vocês verem. Vocês querem milagre? Vocês querem ver como Deus é potente? Olha só o que eu vou fazer. Não. Jesus é simples. Jesus se esconde. Jesus faz uma prece pedindo que Deus abençoe aquele alimento. E então começa a tirar o pão, começa a tirar o peixe. E os discípulos, que sabiam que só havia 5 de um e 3 de outro, começam a se assustar, porque nunca termina, nunca para de sair, nunca cessa a oferta. E então eles espalham tudo o que podem para todos os que estavam sentados. 5.000 homens, provavelmente 10.000 mulheres. Todos comem. Comem de não ter economia. E aí depois que comeu, já comi, já bebi, nada mais me prende aqui. Cada um vai embora. Aí Jesus fala para os discípulos: não, nós não vamos embora ainda. Não. Recolham agora o que sobrou. Todos estavam com fome. Só tinha 5 pães e 3 peixes. Por que Jesus manda recolher o que sobrou, o que caiu no chão, o que o povo não comeu? Porque Ele queria que a gente soubesse, quase 2.000 anos depois, como Deus nos trata. E então eles foram de pedaço em pedaço, de pedaço em pedaço, onde estavam todos sentados até então, com fome, e recolheram 12 balaios de sobras. As sobras encheram 12 cestos, para que nós nos lembrássemos que quando temos fome e pedimos a Deus, Ele sempre nos dá muito mais do que a gente precisa. Marta tinha se esquecido disso. Estava preocupado com o estômago daquele que estava ele e mais 13 pessoas.
Ele que tinha dado de comer a 5.000 homens com uma prece. Não seria muito mais lindo para Marta e para nós, que nos esquecemos dessa grandeza, que nos esquecemos do Espírito protetor todos os dias ao nosso lado? Não teria sido melhor que nós tivéssemos sentado e falado: Senhor, eu queria tanto que o Senhor comesse uma coisa boa, mas eu não queria perder o seu ensino. E Jesus dissesse a ela: filha, depois que eu falar, me traz o que você tem. E a gente pede a Deus. Não teria sido muito mais lindo para ela mesma ter tido essa confiança e esse desejo de escolher a melhor parte? Porque Jesus estava falando para o amanhã das almas, da Maria, da Marta, de quem quisesse escutar. Já imaginaram o que significa a gente não valorizar a palavra de um ser angelical como ele, como a dele, por causa de meia dúzia de pratos da cozinha, por causa de um pernil no forno? O que é mais importante? Maria tinha sabido escolher. O problema é comer. Senta aí, Marta. Você tem um pão? Se não tiver, a gente vai no mato, pega uma fruta. Como aconteceu com o pobrezinho que apanhava 3 surras por dia, que no fundo do quintal orava para sua mãe desencarnada. Espírito protetor de mãe que ama o protegido vitimado da agressão dos grandes, e que fazia 3 dias que não comia. 3 dias passando fome. Você acredita que uma criança de 5 anos aguenta sem reclamar 3 dias sem comer? Mas esta aguentava. E o que ela ia fazer? Ela ia rezar. E via sua mãe. A mãe que tinha morrido. E antes de morrer tinha entregado os seus filhos para outras pessoas criarem. E lá estava ele: mãe, eu estou com fome. Imagina a dor desse espírito de mãe, vendo uma criança inocente, uma criança pobre, descalça na terra, que levava garfadas no estômago, na barriga, dizer que precisa de comida. E a mãe lhe diz: meu filho, aprendamos a não ficar tão presos às coisas da terra. Comer demais faz mal para o corpo. Vamos fazer uma oração, meu filho. Vamos pedir a Deus, que Deus saberá como te ajudar. E então fazem uma prece. Ele que ainda não sabia identificar quem era a mãe encarnada ou desencarnada, porque via as coisas tão nitidamente, que a mãe era o único consolo que ele tinha no fundo do quintal. Ele faz a oração. E logo, poucos minutos depois, não se sabe por que porta, por que caminho, entra um cão. Vejam só como a bondade de Deus não esquece de nada nem de ninguém. O espírito que na terra estava com a função de protegê-lo, batia nele. Acabava com um pouco de saúde que ele possuía. Não lhe dava de comer, porque era uma pessoa infeliz, doente da alma. Não era maldosa, não era cruel, era apenas ignorante, era doente dela mesma. E então o Senhor busca um cão. Entra aquele cachorro imenso, carregando um jatobá na boca. Uma semente dura. E inexplicavelmente o cachorro deixa cair a semente aos pés do menino. E vai embora. Está vendo, meu filho?
como Deus é bom. Agora você quebra isso. Pega o que tem dentro, mistura com água. E você vai ter um excelente alimento para a sua fome. Imagina um menino de 5 anos que pede a Deus e por falta de homem bom, veio um cachorro lhe trazer a comida. Se nós aprendêssemos a entender a bondade divina, não entraríamos nunca em depressão, nunca nos deixaríamos abater pelo medo de viver. Teríamos sempre coragem de: Senhor, você vai me salvar da onça de algum jeito, mas eu não vou desistir, eu vou lutar. Eu sei que um espírito amigo está do meu lado, te representando, porque mesmo que você esteja muito ocupado, você quer o meu bem, quer o bem da terra. Se a gente entender estas coisas, nossa vida terá outro perfil. Nada irá destruir a nossa paz. Nada irá nos abater, nem a doença, nem a dificuldade material, nem qualquer ameaça. Porque a gente vai conseguir superar isto, por saber que a única coisa que nós não somos é sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Estamos muito acostumados, os que começam a ler livros espíritas, estamos muito acostumados a ter medo da obsessão, a ter medo dos espíritos perturbadores, a ter medo das entidades que venham querer nos destruir. E por que não rezamos hoje pelo Espírito Guardião? Que poderíamos dizer assim, é o obsessor do bem, é o obsessor do amor, sem as violências do obsessor. Porque temos tanto medo dos espíritos que têm uma tarefa de nos alertar pelos nossos próprios equívocos, e que, coitados, são nossos convidados. Os espíritos obsessores, os espíritos perseguidores, são nossos convidados, ou foram nossas vítimas. Por que então que nós temos tanta sintonia com eles e nos esquecemos dos amigos? Nos esquecemos de abraçar mentalmente aqueles que estão conosco toda uma vida, que sabem da onça, que sabem do macaco, que sabem das nossas mentiras, que sabem das nossas ambições, que sabem dos nossos erros, que sabem de todas as coisas boas ou más que a gente faz e não vão embora. Não tem salário. Já imaginou alguém que trabalha 24 horas por dia pela simples satisfação de nos ver felizes, de nos ver melhores? Este é o pagamento que a gente pode lhes dar. E quando é que a gente para de reclamar? Quase nunca. Depois de todo um dia, 24 horas de vida, nós ainda arrumamos palavras para reclamar do governo, para reclamar do vizinho, do colega de trabalho, dos clientes que vão te azucrinar. A gente reclama do trabalho. Eu não gosto, eu tenho que levantar hoje para trabalhar, maldito dia este. E a gente reclama tanto do patrão, reclama tanto do emprego, reclama tanto do salário, que um dia Deus, com pena de nós, deixa que o patrão nos põe na rua, porque vai ser a nossa felicidade. Nossa, ele está reclamando tanto dessas coisas, tadinho, vamos acabar com essa desgraça dele, vai lá, demite ele. Põe Jesus, né? Deixa que aconteça. E aí o que a gente faz? Ai, graças a Deus, hoje não vou precisar mais levantar, não vou enfrentar o cara chato, não vou ter que ir lá na hora, bater o ponto, ai, aleluia, Deus me ama. Não. Aí é demitido e fica desesperado. Ai, meu Deus, eu fui demitido. Vai entender esse maluco. Nunca falou bem do emprego, nunca fez uma prece para o seu patrão, para a família dele.
Nunca pediu que o Deus o ajudasse, porque o homem é muito grosso, é muito rude. Mas quem é assim é porque tem tanta coisa para resolver, tem tanto problema na cabeça, que o que menos precisa é do ódio do seu empregado. Porque enquanto o empregado vai dormir, talvez ele esteja lá acordado, descobrindo o que ele deve fazer para conseguir garantir o salário do fim do mês. Para aquele conjunto de trabalhadores, porque o trabalhador pensa com uma cabeça só, mas o seu chefe pensa na cabeça de todos os seus trabalhadores. Quando foi que a gente rezou pelo nosso emprego? Que Deus abençoasse aquele homem, aquela família. Quando foi que a gente agradeceu pelo trabalho, pelo salário daquele mês? Que a gente sempre acha que é menos do que a gente merece. E a gente luta sempre para fazer menos do que ele vale. Porque o nosso desejo é aposentar logo, aposentar cedo e ficar o resto da vida sem fazer nada. Ganhando, sem trabalhar. Enquanto as coisas forem assim, nós vamos ser infelizes. E vamos achar que estamos sozinhos, mas a única coisa que nós não estamos, de verdade, é sozinhos. Que nós possamos hoje, agora que vamos fazer a prece, possamos fechar os olhos e aprender com o Lúcio neste livro que ele acabou de lançar. Pode pôr a 12, 13, 14 e 15. Aprender como os espíritos protetores nos querem ajudar. Eles estão aí, para que a gente de verdade possa estar na terra, não como uma folha seca jogada ao vento. Vamos fechar os olhos, abrir o nosso coração e fazer desta manhã a melhor manhã das nossas vidas. Senhor, eu carrego comigo às vezes mágoas, rancores, frustrações, dores, que pensando bem, poderiam ser jogadas fora. Reclamo que ninguém me ama, mas reconheço que eu também pouco tenho feito para os que eu poderia estar amando mais. Às vezes telefono para os pais uma vez no mês. Às vezes passam um ano sem ir visitá-los. Às vezes, Senhor, eu também sou grosseiro no modo de exprimir as minhas verdades. Às vezes eu perco as oportunidades e guardo os rancores. Mas hoje, Senhor, eu te quero dizer, todos nós queremos abrir a alma para dizer que nós te temos como um amigo que olha para nós e diz: filho, por que te ocupardes com tantas coisas, se apenas uma é necessária? E sem entendermos que isto queira dizer que devemos nos deixar morrer, que não devemos trabalhar, que não devemos lutar, nós aprendemos contigo, Senhor, que é muito melhor a gente sentir o teu amor, que é de graça, do que sonhar com os amores daqueles que estão do nosso lado um dia e que no outro foram embora, em conquistar as coisas que apodrecem, em guardar tesouros que enferrujam e torná-los o centro da nossa existência. Senhor, dá-nos sapiência para que nós possamos abraçar este amigo invisível que está aqui como Pai querido, que cada um que está sentado pode senti-lo no carinho mais intenso que a prece favorece, pela sintonia que constrói.
Que essa luz generosa que transforma a noite em dia seja a marca deste encontro nosso com este amigo que Deus colocou em nosso caminho. Não como um empregado, mas que foi convocado e, tendo a liberdade de recusar o convite, aceitou ser o nosso tutor, ser o nosso companheiro. Sem pedir nada, sem esperar dinheiro, sem pedir que nós o agradecêssemos. Senhor, a gente queria tanto te dizer obrigado por esse irmão, que agora neste salão também está presente, tocando a nossa alma, conhecendo a nossa dor, sabendo da nossa luta, e sussurrando em nosso coração: não, não ao abatimento, não ao desespero, meu amigo, eu estou do seu lado, enviado por Deus, para te ajudar, para te envolver, para te amparar. Obrigado, querido mestre, por nos ensinar todas as horas que a vida é uma construção do amor, e que somente quando a gente transforma este amor em amor interior, é que a nossa existência começa a ter sentido real, não um sentido virtual, não a ilusão de um contato físico, um amor que é compromisso de dar liberdade, de abrir a gaiola, para que todos possam ir embora, se quiserem, mas se não quiserem, que possam ficar sem serem obrigados, que possam ficar por opção, por se sentirem amados. Deixa do Senhor entender com o Espírito protetor, que nos dá liberdade para fazer o mal, tanto quanto para fazer o bem. Este amor que a gente ainda não tem, que pode libertar os outros, mas que por tanto que a gente lhes ofereça, no carinho, na sinceridade, na bondade, eles aceitem continuar no mesmo ninho, mesmo pobre, mesmo simples, mesmo sem conforto, porque ir embora é como estar morto. Obrigado, Senhor, por esta casa, pelo amor franciscano, que soube despir-se de tudo para mudar o mundo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos desta hora, da lágrima que escorre, do coração que chora, a alma que sorri e se reergue. Escuta-nos, Senhor, que vamos pedir. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar
Muita paz.